O que aconteceria se você se levantasse para mudar algo? Desde aqueles que revolucionaram o mundo com suas ideias, até aqueles que simplesmente um dia fizeram uma boa ação. Várias pessoas mudaram o mundo de alguma forma. Mas agora, o que aconteceria se uma geração se levantasse para mudar algo? O segredo, quando uma geração se levanta. A paz do Senhor a todos os irmãos. A paz do Senhor, queridos. Nos coloquemos em pé. Nos coloquemos em pé neste momento. Falemos com o Senhor. Deus bendito, Deus amado, diante da Tua presença estamos, Pai. Gratos a Ti por mais um dia que o Senhor nos deu, por estarmos na Sua casa. E neste momento nós queremos render a Ti graças, exaltar o Teu nome, bendizer o Teu nome, porque o Senhor é bom, merecedor de toda honra e toda glória. Que o Senhor receba o nosso louvor, a nossa adoração, que o Senhor fale aos nossos corações através do Teu Espírito Santo, da Tua palavra, que o nosso coração esteja pronto, aberto, cativo da Tua presença para sermos ministrados por tudo que o Senhor tem para nós nessa noite, Pai. Fica conosco, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Pedir para os irmãos colocar de pé para nós louvarmos o Senhor.
Martin Luther King foi um pastor protestante e ativista político norte-americano. Lutou contra a discriminação racial e tornou-se um dos mais importantes líderes dos movimentos pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos. Começou sua luta liderando um movimento contra a segregação nos ônibus após a prisão de uma negra que se recusou a ceder o lugar para um branco. Nos Estados do Sul, a segregação racial tinha o respaldo da lei. Nos ônibus de Montgomery, o motorista tinha que ser branco e os negros só podiam ocupar os últimos lugares do veículo. Em 1960, ele conseguiu liberar o acesso dos negros em parques públicos, bibliotecas e lanchonetes. Em 63, ele liderou a Marcha sobre Washington, que reuniu 250 mil pessoas, onde fez seu importante discurso, que começa com a frase I have a dream. Então, em 1964, é criada a Lei dos Direitos Civis, que garante a tão esperada igualdade entre negros e brancos. Ele se levantou para fazer a diferença. Paz do Senhor, igreja. Vou estar apresentando os visitantes nesse momento, as pessoas que nos dão a honra da sua presença. Eu estou somente com 2 nomes aqui, mas eu tenho certeza que tem mais gente nos visitando. Tem o Vitor, que é do Jardim Bandeirantes. Seja bem-vindo. Também está de aniversário hoje, né, Vitor? Nossos parabéns. E o Marcos, que também é do Bandeirantes. Deixa eu ver, tem mais alguém que está nos visitando? Como que é? Renan? Matheus, nossa, bem parecido. Matheus, sejam bem-vindos todos, tá? Matheus está voltando ali, da casa já, prazer ter você aqui com a gente. Pastor Glaucio, que estará ministrando a palavra essa noite. Um tchauzinho, pastor, para todo mundo te ver. Isso aí, galera. Vamos cumprimentar nossos visitantes. Não vou cantar para ninguém ir embora. Que prazer te ver, estamos juntos. Cumprimentos aos outros. Te saudar com abraços. Um sorriso vou dizer te amo. Bem-vindo ao nosso Freedom News. Aí você vai e põe esse. Você que está participando do culto O Segredo, amanhã às 2h30 no culto do cemitério, não percam o Fora da Caixa. Várias pessoas mudaram o mundo de alguma forma. E agora é a nossa vez. Dia 20 de junho. E galera, após o culto teremos o nosso cheeseburger, apenas R$15. Não vá embora, fique conosco. Valeu, esse foi o nosso Freedom News. Valeu!
Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Neste momento nós iremos estar ofertando e que você possa nessa noite, além de ofertar com o seu dinheiro, também ofertar a sua vida e o seu coração para o Senhor. Encher o meu respirar, encher o meu respirar, Deus Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu plano, e este é o meu plano, tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti, Jesus. Perdido estou sem ti. Encher o meu respirar, encher o meu respirar, Deus Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu plano, Jesus, tu és o plano, tua vontade feita em eu nada sou sem ti, Jesus. Perdido estou sem ti. Encher o meu respirar, encher o meu respirar. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Se você pudesse colocar em pé novamente, eu quero ler um versículo, vários versículos, que está no livro de Isaías, no capítulo 6. No livro de Isaías, no capítulo 6, a partir do versículo 1, diz assim:
No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: Ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela, tocou a minha boca e disse: Veja, isso tocou os seus lábios. Por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor proclamando: Quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: Eis-me aqui, envia-me. Eu estava ouvindo as canções que nós iremos cantar hoje, e ia passando a letra, ia passando vozes, e logo que eu terminei, me veio esse texto na cabeça. E aí você pode falar: nossa, Gabi, mas a gente já ouviu esse texto várias e várias vezes, com vários e vários pregadores, que já saíram tantas coisas desse texto. Mas o que eu quero chamar a atenção nessa noite é que vocês têm visto muitas coisas que têm acontecido tanto no nosso país quanto em outros países. E isso nos mostra que o nosso tempo aqui na Terra é muito curto. E todos os dias, quando eu vejo essas notícias, é como se Deus falasse assim: o que você está fazendo por essa geração? É como se Deus me confrontasse quando eu vi essas notícias. O que você está fazendo? Porque é aquele dia que você estava tão corrida e você estava preparando as suas aulas e preparando as coisas com os seus alunos, e você falava assim: eu não quero mais fazer nada na igreja, porque olha o tempo que me toma, olha. E aí você falou assim: não, eu não quero, hoje eu não quero atender o chamado do Senhor. E aí no outro dia você fala: não, eu quero. Aí hoje você fala: eu quero. Amanhã você fala: eu não quero. Mas todos os dias Deus está, através de coisas que acontecem, dos sinais que aparecem, Deus está nos perguntando: e aí, o que você está fazendo? Hoje, o vídeo de divulgação do nosso culto começa: o que aconteceria se uma geração se levantasse? O que aconteceria se eu e você parássemos de ficar em dúvida, ou parássemos de falar não para Jesus e cumprir o nosso chamado, se levantar e orar e se humilhar e se colocar na presença do Senhor? O que aconteceria? O que aconteceria se eu e você, juntos como igreja, se colocasse diante da presença do Senhor e falasse: Senhor, eu vi através dessas notícias que o Senhor está falando, quem eu enviarei para salvar essa geração? Nós vemos todos os dias depoimentos de jovens, adolescentes que estão se afundando na depressão, no álcool, nas drogas, se envolvendo com coisas ilícitas. Todos os dias nós temos pessoas perto de nós que estão passando por isso. E o que aconteceria se eu e você se levantasse para ajudar essas pessoas? O que aconteceria se eu e você se colocasse à disposição de Deus para salvar a vida dessas pessoas? Porque o Senhor é poderoso para salvar a todos. É poderoso para tirar qualquer pecado. Ele é o grande eu sou, que nos salvou e que nos chama para fazer a sua obra. Então que a gente venha nessa noite refletir: o que aconteceria se eu e você se colocasse na presença de Deus?
Quero estar perto de ti, Senhor, do teu amor, sem tristeza ou dor. Quero ouvir vozes de anjos no céu, cantando a ti, aleluia. Santo, Santo, poderoso, grande eu sou, que é digno, não há outro, poderoso, grande eu sou. Eu quero estar perto, estar ao teu lado, amando ao pecador, mas não ao pecado. Quero ver corações voltando a viver, cantando a ti, aleluia. Santo, Santo, poderoso.
lembrar de outra coisa. Só guarda-chuva. Guarda-chuva. Nem sei porque comprei essa porcaria. Guarda-chuva. Sabe o que eu não consigo entender? Guarda-chuva. Mas ele é bonito, né? Eu adoro pink. Preto também. Mas guarda-chuva. Sabe? Outra hora eu tava pensando. E se Martin Luther King não tivesse sido ativista e defendido as causas raciais? E se José não tivesse crido em seus sonhos, não tivesse confiado? Ai, guarda-chuva. Deixa eu esconder pra não lembrar dele. E se Daniel tivesse desobedecido? Será que ia rolar a cova dos leões? E se? Ah, guarda-chuva. Eu fico pensando. E se? Quanto ao meu guarda-chuva, eu já li até manual de instruções, eu não consigo lembrar. Eu não consigo entender por que eu tô com esse trem aqui e até por que se chama guarda-chuva. Guarda-chuva! Ai, que palavra mais chata! Ah, incomoda. Espero que vocês fiquem com essa palavra durante a semana inteira. Eu tô o dia inteiro. Guarda-chuva. Certo é que uma vez mesmo descoberto, mesmo sabendo o e se, eu esqueço. Eu esqueço pra que ele existe, pra que ele foi criado. E eu lembro. Eu lembro que eu também me esqueço. Esqueço de mim mesma. E se eu lembrasse o motivo de eu ter sido criada? E se eu lembrasse porque eu veio na igreja? Ah, e se? E se eu lembrasse? Por enquanto, eu lembrei da criação do guarda-chuva. Ai, eu tô até feliz! Ai, o guarda-chuva. Ele teve um propósito. Ele tem uma utilidade. E se eu e você lembrar para que fomos feitos? E se eu fizer o que eu devo fazer? Porque eu fui criada. E se ah, guarda-chuva. Som. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus.
Queremos estar chamando o pastor Glaucio aqui, fazendo uma oração para que Deus use a vida dele cada dia mais. Deus, nós queremos, Pai, te apresentar nesse momento a vida do pastor Glaucio. Nós já sabemos que o Senhor tem colocado, ó Pai, a palavra no coração dele. Apenas, ó Deus, direciona este culto, ó Pai, direciona as palavras dele para que ele venha entregar para nós aquilo que o Senhor já tem colocado no coração dele, Pai, da forma e da maneira certa. Nós sabemos que ele vem sendo usado cada dia mais e usa ele mais uma vez para a honra e para a glória do seu nome. É o que nós te pedimos, abra os nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. A paz do Senhor, amados irmãos, queridos. Quem estava dormindo acordou? Não estava no programa isso não, viu? Desculpem-me pela falha aqui. É um prazer voltar a estar aqui com vocês. Hoje é um dia bastante movimentado para mim. Eu sei que vocês são bem liberais quanto à liturgia do culto, ao estar ou não de terno. Eu vim de terno porque daqui eu tenho outro compromisso, viu? Não vim para atrapalhar o esquema de vocês, não. Mas vamos ler a palavra do Senhor. Eu quero trazer uma palavra de Deus para vocês hoje aqui. E eu quero ler um texto que está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 4. Eu vou ler alguns versículos, nós vamos ter este texto por referência, porém, obviamente nós vamos usar alguns outros textos da Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso de número 7. A Bíblia diz estas palavras: pondo a Pedro e João no meio, perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes, mas a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Em nenhum outro há salvação, pois também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Mas vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Todavia, mandando-o sair para fora do sinédrio, conferenciaram entre si: que havemos de fazer a estes homens? A todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório e não o podemos negar. Mas, para que isto não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los para que não falem mais neste nome a homem algum. Chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem o nome de Jesus. Responderam, porém, Pedro e João: julgai vós se é justo diante de Deus obedecer antes a vós do que a Deus, pois não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mas eles ainda os ameaçaram mais, e não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera,
pois o homem em que se operara aquele milagre de saúde tinha mais de 40 anos. Soltos eles, foram para os seus e contaram o que lhes disseram os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus em oração: Senhor, Tu és o que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Tu dissestes pela boca de Davi teu servo: porque bramam as gentes e os povos pensam coisas vãs. Levantam-se reis da terra, ou os reis da terra, e os príncipes se ajuntam a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Verdadeiramente, contra o teu santo Filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos com os gentios, os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado do que se havia de fazer. Agora, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. Tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Amém? Os irmãos podem tomar assento. A leitura foi um pouco longa, porém uma leitura necessária. Eu tenho a incumbência hoje aqui de falar aos queridos neste tema que a liderança e os jovens, vocês todos estão trabalhando, não sei se durante um período, não sei se apenas neste culto, e muitas coisas me vieram à mente. Por conta da necessidade de ser temático, eu preciso ser um pouco didático, um pouco, talvez intencionalmente professoral. E quando eu recebi o tema, fiquei um pouco pensativo, porque a palavra segredo, ela pode suscitar vários significados, né? Um dos significados é o significado óbvio, que as pessoas, quando pensam em segredo, pensam naquela contingência ou naquele contexto de algo que não pode ser manifesto, de alguma coisa que o seu valor é aumentado pelo seu ocultamento. E alguns exemplos a gente tem para todo lado. Por exemplo, né, todos sabem da famosa fórmula da Coca-Cola, né? E eu acredito que todos aqui já ouviram falar do segredo da fórmula da Coca-Cola, ainda que isso não seja necessariamente verdadeiro. Do ponto de vista do marketing, tem um efeito muito grande. As pessoas pensam no segredo como aquilo que está escondido, e que, porque está escondido, aquilo aumenta o valor de algo, aumenta o valor de alguma coisa. A Bíblia, ela tem algumas recomendações que talvez possam ser traduzidas como segredo, mas num sentido bem diferente. Até porque na Bíblia nós temos um livro chamado Apocalipse, que significa exatamente revelação. A Bíblia Sagrada diz para nós, lá no texto que está em Mateus, no capítulo 10, verso 27, e é Jesus quem fala isso, ele diz assim: olha, o que eu vos digo às escuras, em oculto, dizei-o às claras, e o que a vós é sussurrado ao ouvido, proclamai dos telhados. Em Lucas, capítulo 12, verso 3, ele repete isso, ele diz assim: pois tudo o que disseste no escuro será ouvido em plena luz, e o que falastes sussurrando em casa será proclamado dos telhados. De maneira que o nosso compromisso com o Evangelho
é um compromisso de revelação, um compromisso de trazer as claras, de dar luz, de fazer aparecer. Mas nós não podemos ignorar o segundo significado, uma semântica adequada para a palavra segredo. É quando nós pensamos no segredo como aqueles passos imprescindíveis para a realização de algo. É alguma coisa que a gente sabe que deve acontecer para que o bom termo, para que o final com êxito aconteça, para que haja sucesso na empreitada. E nós temos diversos segredos nesse sentido da Bíblia Sagrada. Quando a Bíblia nos chama para sermos servos do Senhor, ela apresenta alguns dos itens imprescindíveis. A Bíblia nos chama a morrer, ou morrermos para viver, para vivermos. Você é chamado a morrer para poder viver. É um segredo, é um elemento imprescindível. Sem ele, não existe condição de alguém ser um discípulo de Jesus. Um outro elemento imprescindível é perder para ganhar. Você perde alguma coisa para ganhar algo de muito maior valor. Você perde aquilo que para você é o todo, é o tudo, e em substituição você ganha do Senhor aquilo que de fato é tudo, ou o todo, Ele e a presença dEle. E a Bíblia tem inúmeros destes conselhos para nós, inúmeros destes pequenos segredos que fazem a diferença na nossa jornada, na nossa caminhada. Porém, eu quero crer que vocês estão pensando num tema que diga respeito ao cotidiano de vocês. E ao longo da história, nós percebemos inúmeros, e agora eu me dirijo especificamente aos jovens, aos adolescentes, a esta faixa etária que compreende a maioria dos presentes aqui, e obviamente serve para todos nós, mas como é um culto orientado para vocês, ao longo dos anos nós tivemos inúmeros jovens que desempenharam uma ação tamanha dentro do contexto do cristianismo que o registro histórico fica lhes devendo. Por exemplo, John Wesley, ele com apenas 11 anos pregava o Evangelho na porta dos bairros operários, na porta das empresas dos bairros operários da Inglaterra. Aos 17 anos, ele já era alguém que tinha fundado uma organização que deu as bases para aquilo que nós chamamos hoje de metodismo, ou conhecemos como a Igreja Metodista. Se você procurar um pouquinho, você vai descobrir que João Calvino, um dos grandes reformadores que deu origem ao movimento que nós conhecemos como o movimento presbiteriano, começou a pregar efusivamente aos 17 anos de idade. Você vai descobrir, por exemplo, que um outro reformador, por nome George Whitefield, bem conhecido por ser um grande avivalista, um pregador entusiasmado, com 20 anos ele já era famosíssimo naquilo que ele fazia para o Senhor. Se você cavar um pouco mais, você vai descobrir que Charles Spurgeon, um dos maiores pregadores, conhecido entre os pregadores como o príncipe dos pregadores, aos 16 anos já era um renomado pregador da Inglaterra, e aos 20 anos ele já era pastor de uma igreja, ele já tinha um rebanho que estava debaixo dos seus cuidados. E talvez, por último, um que já mencionei em outras ocasiões, não me lembro se mencionei aqui, o João Ferreira de Almeida, que aos 14 anos de idade começou a tradução da Bíblia para a língua portuguesa e que deu origem a esta versão que você possui nas suas mãos, e que carrega, e que lê, e que tem acesso
a uma Bíblia no seu idioma, porque um jovenzinho, pré-adolescente, adolescente ainda, um dia sentiu necessidade de traduzir a Bíblia Sagrada. Então, por toda a geração, eu me detive sobretudo pós-reforma aqui, mas por toda a história do cristianismo, você vai encontrar jovens, adolescentes e até crianças que fizeram diferença, que de alguma maneira exercitaram o segredo. Qual o segredo? Aqueles passos imprescindíveis para o bom termo de algum projeto, aqueles passos necessários para o êxito de alguma coisa. Obviamente eles abriram mão de algumas coisas, mas eles seguramente obedeceram um chamado. E eu diria que se eu pudesse definir em uma palavra qual é o segredo, talvez a melhor palavra seja obediência, obedecer. Eu algumas vezes entro em conflito com alguns irmãos, amigos que são pregadores, quando nos nossos debates eles me perguntam quando foi o meu chamado. Quando aconteceu o seu chamado? E eu pergunto, o que você quer dizer com isso? E eles, não, porque eu me lembro bem quando eu fui chamado para ser um pregador do Evangelho. Eu me lembro exatamente o que aconteceu, uma luz brilhou, uma coisa aconteceu, uma marca diferente de quando eu recebi o chamado para ser um pregador. E todos, a grande maioria, tem esse evento, esse lapso temporal minimônico. É uma coisa que aconteceu que a memória deles sempre está apegada. E eu digo, eu não tenho isso. E eles ficam espantados. Falam, como assim não tenho? Eu não tenho. Mas como não tenho? Eu falei, não, o dia que eu aceitei Jesus, eu obedeci. E obedeci ao quê? Eu obedeci o mandamento de pregar, emprego, eu estou obedecendo até hoje. Algumas vezes resisti ao quesito me dedicar à pregação, para me dedicar a alguma outra coisa, mas sempre percebi que em mim havia um desejo maior de obedecer do que de desobedecer. De maneira que eu digo que se eu pudesse resumir em uma única palavra, o segredo de ser exitoso, de alcançar o sucesso em uma jornada, sobretudo no quesito espiritual, ministerial, cristão, seguramente essa palavra para mim seria obediência. E esse texto que eu li para os irmãos é um texto que ele tem muito a ver conosco, porque no exercício desta obediência há promessas. Então, o segredo está sim na obediência, mas está também em saber que nós não estamos sós, que há uma promessa, que há um querer de Deus atuando na história. Eu vou repetir isso porque é muito importante. Algumas pessoas estão desconsiderando o fato de que a história está escrita num certo sentido, e o possuidor da história é o nosso Deus. Ele tem um plano, esse plano está acontecendo. Agora preste atenção, todos os que no plano de Deus, na sua época, entenderam o seu tempo, foram capazes de operar de maneira exitosa no seu tempo. Então nós precisamos entender o seguinte: não haverá dois Paulos, dois Saulos de Tarso, porém haverá sempre aqueles que impuseram as mãos sobre Saulo de Tarso e as escamas dos seus olhos caíram, que tem importância semelhante. Talvez nós não tenhamos dois Joãos, não é? Como nós temos João aqui no sentido de ser um discípulo próximo de Jesus, que reclinava a sua cabeça ao peito do mestre e recebeu revelações maravilhosas acerca dos tempos do porvir, do futuro que inclui a nós. Talvez nós não tenhamos dois desses, mas nós com certeza teremos alguém que vai trazer um João
ou alguém que vai realizar grandes feitos na casa do Senhor. Eu fico me perguntando quem foi o evangelista que levou Moody a aceitar a Cristo. Você não sabe quem é Moody? Moody foi um grande evangelista nos Estados Unidos que deixou marcas perenes naquela nação. Eu fico pensando quem foi o evangelista que pregou o evangelho aos fundadores da Assembleia de Deus aqui no Brasil, aos nossos queridos irmãos fundadores, Gunnar Vini e Daniel Berg. Quem pregou? Alguém desconhecido. Só que a ação desconhecida dele, nas mãos destes homens que aceitaram o desafio, se tornou grande obra. De maneira que talvez nós tenhamos que fazer pequenos ajustes aqui. É a leitura do nosso tempo. Os desafios que Paulo teve foram determinados desafios. Os desafios que os irmãos reformadores tiveram, desafios próprios da sua época. Os desafios que os fundadores da Assembleia de Deus, sendo restrito ao nosso ministério, tiveram contexto para aquele momento. E agora, neste momento, neste tempo, nesta era, neste lapso histórico do cristianismo que você está inserido, quais são os desafios? Quais são as exigências? Quais são as necessidades? Em primeiro lugar, obediência. Continuar obedecendo. Esse texto que nós acabamos de ler, ele é muito interessante, porque por duas vezes o tema obediência é tratado. Os grandes homens de Deus aqui experimentaram um feito excepcional. Se você retornar à leitura, você vai ver que tudo que foi desencadeado aqui é porque eles subiam ao templo na hora da oração e tinha ali um paralítico, e o paralítico pediu esmolas, e eles disseram: olha, nós não temos prata nem ouro, mas o que temos te damos. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E o homem levantou e andou. Eu acabei de ter uma experiência muito semelhante. A diferença é que o paralítico, eu só dei uma esmolinha para ele. Frustrantemente foi o que aconteceu. No caso deles, não. No caso deles, este homem levantou e houve um agito na cidade. E eles falaram: olha, é melhor vocês pararem com esta agitação. E aí entra a questão da obediência. Por quê? Porque o texto diz que eles foram, de alguma forma, e na verdade de uma forma bastante efusiva, desestimulados a prosseguir. Essa é a palavra. Insistentemente desestimulados a prosseguir. Não façam, não vão, não preguem, não digam, não proclamem, não anunciem, não orem. Mais detalhe ainda, não pronuncie este nome. Eu quero lhes dizer com toda certeza que neste presente momento nós estamos sofrendo desafios semelhantes. Eles vêm de maneira legal, como este contexto aqui. Havia um contexto legal. Ora, o texto diz que era uma autoridade do povo, autoridades do povo e anciãos de Israel. Estas pessoas que representam a lei. De igual maneira, nós estamos sofrendo estes embates. Esta pressão externa sobre nós está acontecendo. Acontece sobre os pregadores que estão constituídos, mas acontece também sobre esta geração que começa e que vem. E aí a questão é: a quem obedecer? E este texto deixa claro que estes homens entenderam. O texto do verso 18 diz assim: chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem no nome de Jesus. Responderam, porém, Pedro e João: julgai vós se é justo diante de Deus obedecer antes a vós do que a Deus. Então, primeiro saiba que a obediência é o segredo. E que obedecer, algumas vezes, vai colocar você em risco. Mas para isso eu lembro, há uma promessa de Deus. Todas as vezes que você se sentir em risco, eu repito aqui,
Todas as vezes que você se sentir em risco, lembre-se, há a promessa de Deus. Existem as promessas de Deus. E o que é uma promessa? Eu gosto de fazer essa exposição. Vou fazer de novo, acho que eu já fiz aqui alguma vez. O que é uma promessa? Uma promessa é o empenho da palavra de que eu garanto que farei o que digo que farei. Toda pessoa que promete alguma coisa está empenhando a sua palavra de que fará conforme aquilo que foi dito. Porém, a promessa ela precisa ter lastro. Ela precisa se apegar a algumas verdades que são necessárias para que ela aconteça. Por exemplo, quando um mentiroso faz uma promessa, como ele não tem palavra, logo automaticamente a promessa fica desfeita. Não é? E nós temos exemplos aos montes, né? A política brasileira é o maior exemplo disso. Hoje, se a maioria dos políticos fizerem promessas, nós vamos ficar, né, com uma certa desconfiança, visto que nós já experimentamos outras situações diferentes. Só que a Bíblia Sagrada diz que o Senhor é Deus, santo, e Ele não mente, e Ele sustenta a sua palavra. E a palavra dele tem uma segunda característica, que é a segunda característica de que alguém faz uma promessa. Primeiro, é o caráter de quem promete. Segundo, é o poder de realizar de quem promete. Eu posso prometer uma série de coisas para os irmãos, e ainda que os irmãos olhem para mim e digam, não, o caráter do pastor é um caráter excelente, é um homem de Deus, ele não tem hábito de pronunciar palavras mentirosas. Porém, quando você avalia o meu poder para realizar aquilo que eu prometo, você julga e você diz, mas é muito difícil que ele cumpra esta promessa, porque ele não tem os recursos, ele não tem os meios, ele não tem a força, ele não tem os dispositivos para cumprir tal promessa. Agora a Bíblia Sagrada diz que Deus, que prometeu, tem tanto o caráter certo, quanto todo o poder para poder realizar. A Bíblia diz que em Deus está tanto o querer, quanto o realizar. Uma vez que Deus intenta fazer alguma coisa, Ele é todo poderoso para concluir aquilo que prometeu. De maneira que eu volto a articular o que eu estou dizendo para você. Quando você obedece, e porque obedece, enfrenta todos os desafios relativos à obediência, e o temor tomar conta do seu coração, lembre-se da promessa. Lembre-se da promessa. Repito, lembre-se da promessa. Que promessa? Eis que estou convosco todos os dias. Nem um fio do cabelo de um servo de Deus cai sem que a vontade de Deus seja expressa. Que promessa? A promessa maior: ainda que estejam mortos, ressuscitarão. O Senhor tem o controle de todas as coisas. Esses discípulos entenderam isso. Qual é o segredo? O segredo começa com uma obediência e passa também pela certeza das promessas. Esse texto ele vai me levar a uma outra questão. O texto diz que eles estavam cheios do Espírito Santo. Um outro segredo. Qual o outro segredo? Capacitação. O Senhor concede capacitação. Ele tem um Espírito que Ele prometeu, prestem atenção na palavra promessa, àqueles que o obedecerem. Ele prometeu enviar o Espírito Santo àqueles que obedecerem o chamado, a proposta do Evangelho, o levar a palavra. E aí o texto vai dizer que nós somos cheios para um propósito. Qual é o propósito de Deus? Ora, o propósito de Deus é anunciar a palavra com intrepidez.
E enquanto nós anunciamos a palavra, nós fazemos coisas incríveis. Usando a palavra incrível aqui no sentido de que são coisas maravilhosas. Porque enquanto nós levamos o Evangelho, nós levamos vida. Enquanto nós levamos o Evangelho, nós levamos transformação social. Enquanto nós levamos o Evangelho, nós levamos mudança radical. Enquanto nós anunciamos o Evangelho, nós levamos prosperidade. Enquanto nós anunciamos o Evangelho, nós levamos mudanças de relacionamento. De maneira que todo o contexto da existência humana é suprido a partir de um vetor. Qual? O Evangelho. Você chega num lugar onde não existe nada. Existe pobreza, existe ruína, existe agrilhoamento, as pessoas estão aprisionadas pelo pecado, as pessoas estão endemoniadas, e o Evangelho chega. E quando chega o Evangelho, aleluia, chega a salvação. E quando chega a salvação, chega a liberdade. E quando chega a liberdade, chega a restauração de relacionamento. E quando chega a restauração de relacionamento, chega a prosperidade. E quando chega a prosperidade, chega a vida. E quando chega a vida, chega uma situação nova. E quando chega essa situação nova, chega Deus. E quando chega Deus, é incrível. Quando as pessoas chegam lá depois, falam: mas o que aconteceu aqui? Não, chegou aquele missionário, chegou aquele pregador do Evangelho, chegou um jovem aqui com uma palavra de Deus, chegou um jovem aqui que orou e expulsou demônio. E a autoridade que Deus nos dá, ela é tamanha, que até quando nós não esperamos, ela está sendo exercida. Aconteceu uma coisa, de certa maneira, engraçada comigo há umas 2 semanas atrás. Os irmãos lá da igreja, onde eu vou depois daqui, saindo daqui eu vou para esta igreja pregar. Eles me pediram para ir dar a lição da escola dominical numa quarta-feira. Eles têm o culto da escola dominical às quartas-feiras. E o tema da lição era, quem frequenta a lição deve ter visto e se lembrar, o tema principal da lição era possessão demoníaca e autoridade no nome de Jesus. E eles abrem a igreja e convidam as pessoas para que venham, de maneira que a escola bíblica dominical se tornou também uma ferramenta de evangelização. E eu estou lá ensinando. E num determinado momento eu vou dar um exemplo, relatar um fato, e eu levanto a voz e digo: olha, então você com autoridade diz: em nome de Jesus, sai! Eu estava dando exemplo, a menina caiu endemoniada, até quando eu não estava esperando, né? Porque a autoridade no nome do Senhor, ela é autoridade. De maneira que estes feitos, estes atos de Deus na história são produzidos por você que obedece, e porque obedece está debaixo das promessas de Deus, e porque está debaixo das promessas de Deus recebe capacitação. E o capacitador é o Espírito Santo. Então você é cheio do Espírito Santo com propósito. Qual é o propósito? Pastor, por que o senhor está falando mesmo? Nós estamos falando do segredo que não é segredo. Estou falando do segredo que na verdade é o que é imprescindível, sem o qual não haverá êxito na missão. Uma igreja sem o Espírito Santo é uma igreja que não ama missões. Uma igreja que não tem o Espírito Santo é uma igreja que não odeia o pecado. Uma igreja sem o Espírito Santo é uma igreja sem desejo de prosperar. Uma igreja sem o Espírito Santo é uma igreja morta. Uma igreja sem o Espírito Santo é um ajuntamento que está fadado ao fracasso. Então, qual é o segredo? Ora, o segredo, o que é imprescindível, é que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Que cada um dos jovens aqui, cada um dos irmãos, a partir de mim mesmo, que lhes prego a palavra, é que nós sejamos cheios do Espírito Santo. E agora, o que é ser cheio de Espírito Santo? Né? Ora, algumas vezes nós estamos exercitando as motivações erradas. E eu sou muito preocupado com isso. Nós temos este culto aqui,
E aqui nós estamos tentando despertar ações. É a proposta desse tema, despertar ações. Qual é o segredo para que vocês se despertem para realizar coisas? Quais coisas? Uma infinidade de coisas que são pertinentes àquele que é cristão. E o cristão, ele deve servir. Foi Jesus quem disse: olha, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Em outra ocasião ele diz: eu vos dei o exemplo. De maneira que alguém que se diz cristão e não está comprometido com o serviço do outro, precisa rever toda a sua publicação da verdade que diz ser cristianismo. Porque ser cristão é servir. E aí entra a questão da motivação. Qual é a sua motivação? O que leva você a estar aqui? Não que as outras coisas não sejam legítimas, tá? Eu acho prudente da sua parte que você venha aqui procurando uma namorada, um namorado, um marido, futura esposa. É prudente. O melhor lugar na igreja, entre aqueles que creem. Mas não pode ser a razão principal de você estar aqui, né? Ô pastor, graças a Deus o senhor falou isso. Ô meu querido, é por causa disso que eu sou casado hoje, que eu fui lá na igreja e fiquei lá de olho, né? E Deus mostrou. Mas não é essa a principal razão. Qual é a motivação? Algumas pessoas vêm porque tem uma motivação meramente emocional. E aí, quando eu digo emocional, eu estou ampliando o sentido. Eu quero a igreja porque na igreja acontecem algumas coisas que tocam o meu interior. O louvor é avivado. Eu sinto arrepios. Algumas vezes eu tenho vontade de me expor de maneira que as pessoas não me deem julgamentos. Então eu sapateio, eu rodopio, eu choro, eu me lanço no chão, eu levanto as mãos. E são motivos legítimos até certo ponto, são. Mas não é esse o principal motivo. Tampouco para buscar o Espírito Santo. Buscar o Espírito Santo para que eu tenha experiência nova, ou então para que Ele solucione meus problemas. Todas estas coisas são verdades. O Espírito Santo, Ele produz em nós uma emoção diferente de qualquer outra emoção que nós possamos sentir. O Espírito Santo, Ele nos produz alegria, Ele nos ajuda a solucionarmos os problemas. Mas tem uma coisa para a qual o Espírito Santo nos é dado. O Espírito Santo nos é dado com um propósito. Qual? Para nós glorificarmos o nome de Deus em Jesus Cristo, produzindo o Evangelho na nossa vida e na vida dos outros. E aqui é o segredo. Obediência, que confia nas promessas, que recebe fortalecimento, que recebe as ferramentas de Deus, que recebe o Espírito Santo. Quais ferramentas de Deus? Porque você se esqueceu do Evangelho 6:10? Revestivos de toda a armadura de Deus para que possais resistir ao dia mau. Ele começa a dar uma lista de ferramentas que Deus coloca à sua disposição. Capacete da salvação, couraça da justiça, espada do Espírito, escudo da fé, os pés com as sandálias da preparação do Evangelho da paz, cinto da justiça. De maneira que Deus já está nos dando as ferramentas para o êxito. Ele está ao nosso lado. Ele está potencializando, vou repetir isso aqui, Ele está potencializando a nossa ação. Começa como, pastor? Obediência. Nem sempre eu sei o que fazer, não. Eu nem sempre sei o que fazer. Essa é a grande verdade. Pastor, o senhor sempre tem certeza? Não, eu só sei que eu devo fazer. A única certeza que eu tenho é: eu devo obedecer, eu devo obedecer, eu devo obedecer. E depois, no dever obedecer, Deus vai proporcionar estratégias, meios, colocar pessoas à minha volta, criar circunstâncias e situações. Eu já contei vários testemunhos, talvez eu não tenha contado esse para você. Vou contar um testemunho. Uma ocasião eu estava
enfrentando uma grande dificuldade com o meu ex-patrão. Por conta de divergências ideológicas e religiosas, eu vivia recusando fazer algumas coisas. Tal ponto que ele já nem pedia mais. Porém, algumas relações foram danificadas com isso. E aí chegou um ponto que ficou insustentável trabalhar. E nós tivemos uma discussão no trabalho que gerou o meu pedido de afastamento. Disse para ele: olha, apesar que o meu cargo é um cargo um cargo relativamente necessário, que a minha saída vai prejudicar o negócio, eu quero sair. Eu tinha conseguido algumas pessoas para começar a fazer o processo de desligamento, mas a coisa foi chegando ao ponto que ficou inviável o meu relacionamento com o meu ex-patrão. E a partir disso ele disse: olha, então não vou fazer os teus pagamentos. Eu precisei ir na justiça e uma série de outras coisas, mas aquilo me incomodava muito. E um dia eu falei para Deus: Deus, o Senhor cuida de mim. E a coisa estava muito dramática. E um dia ele mandou um dos funcionários vir conversar comigo. Eu falei: olha, eu saí da empresa, mas eu vou dizer uma coisa para você pode dizer para o meu ex-patrão não. Quando eu saí, a bênção de Deus saiu comigo. Eu sei o Deus que eu sirvo. Eu sei o Deus a quem eu sirvo. E aí, meus irmãos, para simplificar a história, eles ficaram me devendo os 3 últimos salários, mais o acerto de quase 12 anos que eu estava trabalhando. Procurei advogado, uma série de outras coisas, mas a minha necessidade emergencial ficou complicada. E aí eu estou já devendo até o que não tem mais. E um belo dia, eu estou lá em casa no domingo à tarde, preocupado com a segunda-feira. Eu falei: meu Deus, amanhã a coisa vai ficar complicada. E o telefone toca. Eu tenho um telefone de uma senhora. Ela fala: a sua esposa está? Eu disse: sim, minha esposa está. Ela falou: posso falar com ela? Eu falei: pode. Dei o telefone para minha esposa entendeu o telefone, conversou um pouquinho com essa mulher. Ela falou: olha, eu precisava ir aí levar uma coisa para o seu marido, só queria saber se você estava, para não ficar... Ela foi sábia, não quis parecer alguém que estava com uma segunda intenção. E aí, não deu 10 minutos, ela tocou a campainha, minha esposa atendeu, ela desceu lá embaixo, minha esposa falou com ela um pouquinho e rapidinho subiu. Quando subiu, chegou um envelope na mão, um envelope amarelo. Olha, ela pediu que eu entregasse esse envelope para você, disse que foi o marido dela que mandou para você. E ela disse o seguinte, que não precisa pagar. Ele falou: não precisa pagar. Eu falei: opa, é dinheiro. Falei: deixa eu ver o que tem no envelope. Quando eu abri o envelope, para minha surpresa, era a soma exata do que eu tinha de compromisso na segunda-feira. Me sobrou 25 centavos. E aí você me pergunta: quem é esse homem? Uma pessoa que eu tinha visto em um lugar, conversei com ele umas 2 ou 3 vezes, meia dúzia de palavras, e que Deus tocou no coração que deveria me abençoar. E todas as vezes que eu estou passando alguma dificuldade, que eu me lembro dos problemas, eu me lembro também da promessa. Meus queridos, pode parecer conversa de pregador, pode parecer conversa, eu sei que nós temos pregadores que abusam, mas não é o meu caso aqui não. Estou falando de experiência com Deus. O Senhor prometeu, o Senhor cuida de ti. Por que é que nós somos ungidos? Nós somos ungidos por um propósito. O nosso propósito é glorificar o nome do Senhor. Nós somos ungidos para quê? Para termos uma vida santa. Uma vida santa. Quando fala em santidade, já arrepio o cabelo da nuca aqui. Principalmente no culto de jovens. Não, pastor, não é assim aqui não.
estou dizendo que é assim com vocês, estou dizendo que na geral é assim. Falou em santidade, a pessoa já começa a falar, o que é santidade, irmãos? O que é santidade? Aí as pessoas pensam assim, santidade, são remetidos àquelas imagens de pintura, né? Um santo é aquele que faz aquela carinha assim de dó. Né? Então pensa que ser santo é ser, desculpa a expressão, bobota. Pensa que ser santo é ser quadrado, é ser retrógrado. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Santidade é fundamental, e é tão fundamental que o Senhor nos deu o Espírito Santo para vivermos uma vida santa. O que é ser santo? Eu gosto de dar uma explicação, talvez você já me tenha ouvido falar, mas ela é tão boa essa explicação que eu uso sempre. Eu vou usar de novo, mesmo que você tenha ouvido. Imagine o seguinte: você indo para uma padaria. E aí quando você vai para a padaria, você vai com uma coisa na cabeça, vai comprar alguns pães e vai comprar mussarela e presunto. Você chega na padaria, foi aquele dia, um dia meio chuvoso, e apareceu um camarada antes de você, que veio de uma região da cidade toda suja, toda enlameada, toda em barreira, ele entrou lá com os pezões todos sujos de barro, e ele pisou na padaria toda assim, e sujou aquele chão da padaria, de maneira que o atendente, ou a atendente, estava sozinha lá. E quando o camarada saiu, a primeira coisa que ela fez, ela falou, preciso limpar isso aqui. Correu lá no fundo, pegou um balde, um rodinho, um pano de chão, jogou no balde e começou a limpar, e limpou. E quando você chegou, ela está terminando de limpar. Ela dá a última espremida no pano, assim. Joga o pano de lado e dá uma enxugadinha na mão, assim, na roupa. E vai para trás do balcão. Aí você fala assim, olha, eu quero alguns pães, 200 gramas de mussarela, 200 gramas de presunto. Aí ela pega com a mão assim, você olha para ela assim, assustada. E aí você tem a opção de fazer como eu faria. Eu sou tão bobo, irmão, eu ia pegar, ia chegar perto do lixo, jogar o lixo e comprar em outro lugar. Né? Mas se você não for como eu, você vai falar, não vai dar para levar não, moça. Não dá para você ir lá lavar a mão, desinfetar a mão, usar um detergente, quem sabe passar um álcool, e depois vir me atender? Por que é que você achou ruim dela pegar com a mão aquilo que você ia colocar na boca? Uma resposta bem simples. Bem simples. Porque ela não estava separada para fazer aquele serviço. E essa palavrinha, estar separado, é o significado de santidade. Poderia dizer assim, ela não estava santificada para aquele serviço. Então, quando nós estamos falando do reino espiritual, santificação, o que é? É esta condição de estarmos separados para podermos produzir para o reino. E quem nos ajuda nos processos todos que envolvem santificação? O Espírito Santo. Poderia falar sobre isso, dar uma aula sobre santificação aqui, mas não é o nosso tema, apenas está dentro do contexto. Então qual é o segredo? O segredo é obedecer. Obedecer vai produzir em você a certeza de que Deus cumpre as promessas, e porque Ele cumpre as promessas, Ele envia o Espírito Santo, e porque Ele envia o Espírito Santo, Ele te dá as ferramentas, e porque Ele te dá as ferramentas, Ele te prepara. É o segredo. Simples assim. Você achou que era uma coisa nova. Talvez, mas é isso. O que mais? Esse poder para servir, eu preciso ser usado. Vou repetir, eu já estou terminando, acabou meu tempo. O poder para servir, ele precisa ser usado. Deixa eu dar um exemplo para você. Porque o Senhor te dá o poder da oração e você não ora? Como você vai exercer o poder da oração sem orar? O Senhor te dá o poder para pregar a Cristo. Como você vai exercer o poder de pregar a Cristo
sem pregar. O Senhor te dá o poder da santidade. O poder da santidade é estar separado de um contexto que contamina e mata, a morte espiritual, sem viver uma vida separada. O poder da graça de Deus para sofrer. Vou falar de novo. O poder da graça de Deus para sofrer. Sim, viver o cristianismo é estar pronto para sofrer. Foi o Senhor Jesus quem disse: cada dia tome a sua cruz e siga-me. Não quer dizer que é uma vida de sofrimento, mas quer dizer que é uma vida que não evita o sofrimento. Aí está um grande erro de muitas igrejas. Muita gente acha que ser cristão é evitar a todo custo o sofrimento. Não, isso é outra coisa. O cristão, ele obedece, e porque obedece, se for necessário sofrer, ele sofre. E ele sofre porque a graça de Deus lhe concede poder para sofrer. O que me leva à última questão: poder para servir sem serviço. Eu não faço nada. Logo. Imagina o seguinte: muita gente faz isso, colecionador, né? O camarada que é colecionador tem muito dinheiro, aí ele vai lá e compra vários carros potentes. Ele deixa aquele monte de carro só para olhar. Aí o camarada chega lá e tem um Lamborghini, não sei quantos cavalos de potência, a coisa mais linda do mundo. Quando eu ligo, eu estou sei lá como é que é um barulho do Lamborghini, Deus que seja essa coisa feia aqui, né? Mas não serve para nada. Tem uma Ferrari, um Lamborghini, um Mustang, um Camaro amarelo, o que quer dizer? Mas está lá só para olhar. Uma igreja só para olhar. Uma igreja bonita. Que coisa linda, irmão. Olha, eu cheguei naquela igreja. Que coisa bonita. As paredes são bonitas. O teto é bonito. O púlpito é bonito. As cadeiras são bonitas. O banco é bonito. Os instrumentos são lindos. Não serve. Aí você vê aquelas igrejinhas africanas, né? Eu sei que você já deve ter visto nos WhatsApps da vida, no Facebook. Eles fazem aqueles instrumentos com cano, garrafa PET, e sopram aquele sopro mais desafinado do mundo, mas que conseguem fazer algum som, e eles batem e se alegram, porque eles querem fazer a diferença lá no meio do povo deles. Eu sei que talvez é um exemplo deficiente, mas é para chocar os dois pontos, para você entender. Poder para servir sem servir. Então, qual é o segredo, amados? Ficar cheio do Espírito Santo. Porque se você ficar cheio do Espírito Santo, quando você disser assim, não vou fazer, o Espírito Santo diz, vai. Aí você fala, não vou, aí você começa a ter uma luta com ele. Que, pastor? Quantas lutas eu já tive com Deus nesse quesito? Qual, pastor? De falar assim, não subo mais no púlpito para pregar. Eu deito e vou dormir. E lá na cama eu começo, Senhor, isso, aquilo, aquilo. Aí Deus vem com os argumentos dele. Diz, não, Senhor, eu não quero mais, não, você vai. E daqui a pouco eu estou andando na rua sozinho, no meio da rua, e começo a pregar sozinho, no meio da rua, andando no meio da rua. Aí vem a hora, você vai ver, o cara está louco, falou sozinho. Eu estou glorificando a Deus, falando, não preciso falar isso para alguém. Dentro do meu coração nasce uma vontade insuportável de falar, Jesus te ama. Ele tem um projeto para a tua vida. Ele tem algo para realizar com você, na tua casa, na tua cidade, na tua família, na tua igreja, onde quer que seja. E quando isso não é resistido, se torna verdade.
E já faz 25 anos que eu estou aqui. Como disse a moça que fez a apresentação teatral aqui. Ora sim, ora não. Mas de vez em quando a gente precisa de um momento como esse aqui. Que olha, a questão começa com a obediência. Quero convidar os irmãos a obedecerem ao Senhor e ao Evangelho, que está posto para nós, para a vitória. Quem aceitar cumprir as exigências dele. Amém? Vamos ficar de pé. Eu quero orar com vocês. Aleluia. Coloque assim a mão sobre o seu coração. Não vou fazer convite, não é necessário. Todos entenderam a gravidade do que nós estamos tratando aqui. É para mim, é para você. Nós vamos buscar a presença do Senhor orando. Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus, mais uma vez nós olhamos para a Tua Palavra. E na Tua Palavra, Senhor, nesta porção que nós lemos, ainda que não tenhamos discutido em profundidade todas as questões do texto, destacamos algumas coisas importantes. E aquilo que destacamos, Senhor, foi vivo ao nosso entendimento. De maneira que agora nós estamos clamando ao Senhor: tem misericórdia de nós. Perdoa os nossos pecados, as nossas faltas, a nossa incapacidade de perceber o nosso tempo. Mas nos dá, Senhor, poder para enfrentarmos os desafios do serviço desta hora. Se isso inclui, Senhor, ações no meio das manifestações políticas, que o Senhor nos inspire e capacite. Se isso inclui, Senhor, ações que visem conscientizar pessoas acerca dos riscos que a sociedade enfrenta, nos capacita, Senhor. Mas, sobretudo, nos enche do Teu Espírito Santo para obedecermos o chamado, Senhor, de divulgarmos o nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador, Salvador do Teu mundo. Nós cremos que esta é a Tua Palavra. E nós suplicamos o Teu perdão, Senhor, porque nós pecamos. E com frequência, Senhor, nós nos esquecemos de todas as Suas promessas. Mas hoje, pela Palavra, uma vez mais, nós somos orientados para olharmos para Ti e para toda a segurança que o Senhor propõe para aqueles que estão buscando a Tua pessoa e servir-Te como convém. Eu oro pelos meus irmãos, no Teu nome santo, Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos os irmãos, em nome do Senhor Jesus. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar.
Louvado seja o nome do Senhor. Somos gratos a Deus por esse culto. Somos gratos pela palavra ministrada pelo pastor Glaucio, por atendido o nosso convite. Deus te abençoe, pastor. Nós agradecemos também a todos os jovens que se empenharam para estar aqui nessa noite, todos que ajudaram de alguma forma, o pessoal da mídia, o pessoal da decoração, o pessoal dos músicos, todos que se dedicaram para que esse culto fosse realizado. Que Deus possa abençoar a todos. Mas lembrando, agora nós temos nosso cheeseburger por apenas R$15. Aqueles que não pegaram o cartão, por favor, falar com o Thiago, pode pegar ali já, o braço, em cima nós temos. E lembrando, amanhã à tarde, nós teremos, a partir das 12h30, a partir não, às 14h30 mesmo, teremos Fora da Caixa, que será o nosso culto evangelístico na praça. Nós faremos um evangelismo na região, depois do culto. Estão todos convidados, tá? Amanhã às 14h30. E nesse momento, o pastor Glaucio, tocando a bênção apostólica. Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por este culto. Põe as tuas mãos sobre as nossas vidas e nos leve em paz para os nossos lares, assim que nós terminarmos toda a nossa reunião, a nossa socialização, o nosso mundo. Coloca as suas mãos. O amor de Deus, nosso Pai, a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as ricas e maravilhosas bênçãos do Espírito Santo estejam sobre a vida de cada um. A igreja junta diz...